O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, bem que tentou adiar ao máximo, mas o dia chegou. Nesta segunda, 10 de fevereiro, o premier israelense, acusado de genocídio de palestinos em Gaza, compareceu ao tribunal de Tel Aviv para dar continuidade ao seu julgamento por corrupção. Este é o primeiro processo criminal contra um chefe de governo em exercício no país. Em dezembro, quando compareceu pela primeira vez ao tribunal, Netanyahu tentou repetidamente adiar seu depoimento, usando inclusive como desculpa a guerra em Gaza. Ele enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso de confiança pública em 3 casos distintos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, compareceu hoje ao Tribunal de Tel Aviv para dar continuidade ao seu julgamento por corrupção. Este é o primeiro processo criminal contra um chefe de governo em exercício no país. O julgamento começou em 2020, mas foi interrompido pela guerra em Gaza. Em dezembro do ano passado, o premier israelense compareceu pela primeira vez ao tribunal. Netanyahu rejeita as acusações nos 3 casos julgados pela corte. No primeiro, ele e sua esposa Sara são acusados de aceitar mais de $260 mil em artigos de luxo em troca de favores políticos. As outras 2 envolvem as supostas tentativas de Netanyahu de negociar uma cobertura mais favorável em 2 meios de comunicação israelenses em troca de enfraquecer a concorrência e favorecer uma operação comercial do proprietário do grupo de comunicação. Limpeza étnica, né? Ele está tratando a faixa de Gaza como se fosse um grande condomínio, e ontem ele falou que Gaza será dos Estados Unidos. Inclusive falou da hipótese dos Estados Unidos comprarem a faixa de Gaza. Essa informação, a partir de uma posição tomada por uma importante comissária da ONU, é uma posição que corresponde a uma crítica generalizada e uma condenação, né? Na verdade, mais do que uma crítica, uma condenação, que o plano do Trump está sofrendo, porque exatamente ele mostra interesses muito egoístas, ligados a planos econômicos, e, ao mesmo tempo, mostra interesses neocolonialistas, porque isso tem a ver com um plano mais geral de presença americana no Oriente Médio. É preciso lembrar que, no mesmo momento que o Trump está dizendo que pode até comprar Gaza, e isso é um grande risco que corre a população de Gaza, ele está inventando um pretexto para, digamos assim, desarranjar aquilo que já foi combinado, que é a continuidade do acordo de paz. Hoje, tem uma declaração em destaque na imprensa internacional, que nós já reproduzimos, ele dizendo: eu estou perdendo a paciência com o que está acontecendo em Gaza. Está tomando como pretexto as queixas injustificadas, na minha opinião, que o Netanyahu fez em relação a esses 3 últimos prisioneiros que foram libertados pelo Hamas, alegando que eles estavam em péssimas condições. Interessante que eles não destacam uma quantidade enorme de entrevistas de mulheres que foram libertadas pelo Hamas, que elogiaram enormemente a conduta dos combatentes do Hamas em relação a elas. Não só a questão do respeito, como também a questão dos bons tratos, da saúde, do bem-estar, etc. Eu percebo que agora, quando se reiniciam as conversações visando a estabelecer no concreto como será a segunda etapa do acordo de paz, não só o Trump, mas o Netanyahu também está apresentando pretextos para endurecer as negociações e até mesmo inviabilizá-las. Lembrar que o Netanyahu declarou há poucos dias que ele exige, como pré-condição para prosseguir no acordo, que a liderança do Hamas se exile, que a liderança do Hamas saia de Gaza. Eles dizem sempre o seguinte: nós não vamos admitir uma faixa de Gaza ainda sob o controle ou com uma presença marcante do Hamas. Então, são pretextos que estão sendo levantados para dificultar a realização da segunda etapa, que está previsto para logo ali. O Trump, falando em comprar Gaza para os Estados Unidos, diz que tudo será demolido. Na verdade, Israel já demoliu, né? E já matou mais de 60 mil pessoas também. E aí chega a ser uma coisa realmente bizarra, né? Quer dizer, parece até que o Trump é uma continuidade do Biden. O Biden forneceu as bombas, Israel fez a demolição e agora o Trump quer construir o condomínio e expulsar a população. Diga, Alexandre. O interessante é esse termo, comprar Gaza, de quem? Quem é dono de Gaza, né? Dono de Gaza são os palestinos, né? E ele vai comprar Gaza dos palestinos e vai colocar os palestinos aonde? Eles estão numa dificuldade, viu, Léo? Porque é impossível, aí eu não estou falando que é improvável, é impossível você deslocar, tirar uma massa humana de 2.300.000 pessoas e colocá-las em algum outro lugar. Isso não há nenhum caso na história humana.
há casos de êxodos, né? Há casos de, ao longo de anos de perseguição. Por exemplo, eu sou vítima, né? Meu avô é refugiado do Império Otomano, mas foram perseguições aos cristãos ortodoxos que começaram em 1896, culminaram em 1914 com aquele grande massacre que o pessoal chama de massacre armênio, mas foi massacre armênio, assírios e gregos ortodoxos. 3 milhões, não foi só 1,5 milhão de armênios que morreram 750 mil assírios, 750 mil gregos. Mas não, esse foi o momento ali, mas a perseguição começou no final do século XIX. Então saíram alguns milhões da região, mas foram saindo paulatinamente. E não é um deslocamento programado que você pega, olha, arruma sua roupa aí, arruma sua mala, eu vou te deslocar, não. Foi um deslocamento de perseguição. Nesse caso, eles falam num deslocamento programado. Você pega essa massa e joga lá no deserto, não sei aonde, na Somália, no Marrocos. Isso não tem paralelo na história humana. Agora ele fala em comprar, porque ele imprime o dólar, né? Ele é dono do dinheiro, então ele acha que pode comprar tudo. O Canadá, a Groenlândia, o Panamá, o Canal pode comprar a faixa de Gaza. É um novo ditador, né? Como diz aí muita gente caracterizando ele como um ditador.